Olá, meus amigos, boa noite. Vamos iniciar o capítulo 6, que vai tratar aí dos assuntos QoS e VoIP. Então, QoS, a qualidade do serviço, que em redes de computadores, principalmente quando nós temos redes baseadas em comutação de pacotes, é uma rede que vai variar bastante a sua qualidade de serviço. E isso tem algum certo impacto em VoIP, né? Porque VoIP vai transmitir dados, voz, né, sobre IP. E também, nesse assunto de VoIP, a gente trata aspectos relacionados à transmissão de streams também, né? Que fazem parte de uma ampla gama de assuntos de videoconferência, né? Transmissão de áudio, vídeo. E a parte do QoS está muito fortemente, né, próximo ali, tá? Porque uma grande variação nessa qualidade de serviço vai afetar, né, sistemas que utilizam VoIP, que utilizam transmissões de streaming, que avaliam ali, que transmitem baseado em UTP, né, para diminuir aquela carga ali de verificação e ganhar uma performance, mas mesmo assim a rede precisa ter uma certa garantia. E a gente vai ver na aula de hoje diversos aspectos sobre esses dois assuntos. Então, olha aí, o primeiro que a gente vai tratar é sobre a qualidade de serviço, o nosso QoS, né, que é o Quality of Service. Então, maior quantidade, né, maior qualidade, tá, em redes de comutação, né, de circuito, já é uma característica que vai dar para o nosso QoS uma possibilidade melhor de ter melhor qualidade de serviço, porque baseada em circuito, eu tenho ali um canal, e aquele canal, existe aquele conceito de reserva de recurso, reserva de memória, reserva de buffer, tá? Então, em canais que possuem, certo, comutação baseado em circuito, a gente vai ter uma boa qualidade de serviço, porque tem a reserva, né? E aí a gente tem, em contrapartida, muita dificuldade em fazer boa qualidade de entrega de serviço baseado em redes de comutação de pacotes, né? Por quê, pessoal? Porque esses datagramas, eles podem viajar por diversos caminhos, diversas redes, e aí fica muito difícil você manter um padrão de qualidade, de você manter um desempenho uniforme, porque diversos pacotes podem seguir rotas diferentes, e essas rotas diferentes podem pegar um gargalo, né, podem pegar uma rede que está congestionada, ou uma interrupção ali no meio de uma transmissão, perda de pacotes, e aí isso vai refletir o quê? Numa solicitação de retransmissão. E aí vai existir aquela variação, né? Eu não tenho uma constância baseada em comutação por circuito, que eu tenho uma reserva do canal, então o canal está reservado, eu tenho uma certa constância de transmissão de dados naquele canal. Já na baseada em pacotes, diversos caminhos, né, eu posso ter esse jitter, né, essa variação do desempenho por causa dessas rotas diferentes, tipos de links diferentes, indisponibilidade, perda de pacotes, beleza? Então o conceito do jitter, ele é bem característico quando a gente fala em QoS e redes de comutação de pacotes, porque aí vão acontecer. Pode cair numa prova perguntando lá sobre o jitter, né, em redes baseadas em circuito. Eu posso ter uma variação, em redes baseadas em circuito, mas essa variação é mínima. Já existe uma reserva de recurso para aquela sua aplicação ali, né, para aquele seu link. Já na baseada em pacotes, você não pode ter uma garantia
Pelo contrário, vai ter mais jitter ainda. Né? Na baseada em recurso, na baseada em circuito, você pode dizer, não, agora só, eu quero que passe nesse canal aqui somente tráfego dessa aplicação, né? Se for tal usuário, eu vou definir que ele tem tanto de largura de banda e eu vou dar o máximo de recurso para ele. A quantidade de variação que pode existir de erro, de retransmissão, tudo mais, vai ser mínima, mas pode existir. Então, se perguntar sobre qualidade de serviço, né, e jitter, né, e esses dois aspectos de redes comutadas e redes baseada em comutação de circuito e baseada em comutação de pacotes, então a baseada em pacotes, a gente tem mais perda, tem mais caminhos alternativos e mais jitter, né? Os parâmetros de medição do QoS. Então, quando a gente está avaliando o QoS, existem esses 4 parâmetros fundamentais, que é a confiabilidade, certo? O quão confiável é aquela minha rede ali, ou seja, o quão disponível a minha rede é, né? Lembra lá que a gente fez aqueles cálculos lá de disponibilidade, tá? Baseadas em QoS, em qualidade de serviço. Então, a gente tem lá o mean time between failures, né? O tempo médio entre as falhas. Qual é a fórmula? É o tempo médio entre as falhas dividido entre o tempo médio entre as falhas mais o tempo de recuperação. Tá? Então, a fórmula seria, só para relembrar vocês, fórmula para calcular a disponibilidade, né, em percentual, né, vai ser o quê? Mean time between failures, né? Aí, mean time between failures mais mean time to repair, né? Então, a soma desses dois aqui, dividido pelo mean time between failures, aí a gente vai ter o nosso tempo em disponibilidade. Então, isso aí, a nossa disponibilidade, ou seja, quanto mais tempo fica disponível o serviço, é a minha confiabilidade. Não é isso? A gente tem o tempo de retardo, tá certo? Ou seja, o tempo de retardo é o atraso de uma aplicação. A gente tem a flutuação, que é o nosso jitter, que vai estar muito mais sensível em redes de comutação de pacotes do que em redes de comutação por circuito. E a nossa largura de banda, que também influencia. Se eu tenho uma largura de banda que ela é bem larga, é lógico que eu vou ter ali uma qualidade de serviço, uma disponibilidade muito maior, uma vazão muito maior passando por aquele canal, né? Então, o QoS, esses parâmetros aí que a gente viu, são parâmetros que fazem com que a gente possa avaliar a qualidade de serviço. Tá? Então, mexer em um desses parâmetros, tirando uma qualidade ou aumentando a qualidade de um desses parâmetros aí, ele vai surtir efeito diretamente na qualidade de serviço. Então, olha lá, o QoS ele é sensível ao descarte, né? Então, é chamado de head, o descarte. Ele é sensível ao jitter, né? Entrega fora de ordem. Por que entrega fora de ordem? Porque lá no destinatário, quando ele receber esses pacotes fora desordenadamente, ele vai ter que se preocupar em montar, em remontar. E essa remontagem, lógico que se é fora de ordem, está me induzindo a dizer que muito provavelmente é um circuito baseado em pacotes. Pacotes seguiram destinos diferentes, né? Rotas alternativas. Lá no destinatário, esse cara recebeu os pacotes de forma desordenada e vai ter que sair recolocando. Já numa rede baseada em circuito, o que a gente tem? Essa garantia de que os pacotes vão chegar na forma ordenada já é um pouco maior, tá? Porque o circuito foi reservado, a transferência vai ser uniforme e aí vai seguir um único caminho. Ele vai sair com uma sequência e vai chegar lá nessa sequência.
Tá joia? Então, em relação a erros, o QoS é sensível, lógico, né? E retransmissões. Medidas podem ser implementadas para reduzir esses impactos, né, sobre a qualidade de serviço, os impactos negativos que podem ocorrer numa rede. Então, ó, quais são as técnicas utilizadas, tá, para poder diminuir esse impacto negativo sobre uma rede, né, e implementar QoS? Então, a gente pode ter um superdimensionamento, é uma possibilidade. Então, o concurso pode exigir para você colocar esse item lá, é uma das alternativas, porque você pode aumentar um link, tá? Então, por exemplo, a minha rede está congestionada constantemente. Então, meu parâmetro de QoS, a minha confiabilidade é ruim, porque eu tenho muito indisponibilidade de link, muita concorrência. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso aumentar, eu posso superdimensionar aquele meu recurso. Eu posso aumentar uma capacidade do meu roteador, que o buffer estava sendo estourado, né, constantemente, dando congestionamento na minha rede. Eu posso trocar um switch, né, que estava com características parecidas, problema de buffer, problema de poucas capacidades de processamento. Eu posso aumentar a largura de banda de um link de internet, ou um link que liga a uma outra filial. Então, posso superdimensionar, né? Armazenamento em buffers. Então, eu posso estar criando buffers para fazer esse enfileiramento de pacotes. Então, aí vai de implementar num determinado equipamento que não tem buffer, ou então ele tem uma certa limitação, você vai lá e aumenta aquela capacidade do buffer, tá? Mas você está pontualmente resolvendo um problema ali de um switch, de um roteador, tá aumentando esse buffer. Ou criando, caso não existisse ali nele, né? A maioria dos equipamentos hoje em dia possuem recurso de buffer, tá? Mas às vezes você precisa só aumentar ali aquela capacidade para dar uma vazão melhor na rede. Outra característica que vai possibilitar a gente melhorar a qualidade de serviço é a modelagem de tráfego. A gente já viu diversas metodologias, protocolos que melhoram esses aspectos, né? Então, a gente tem, por exemplo, células de 53 bytes, né? Células de tamanho fixo. De quem é esse cara? E aí, pessoal? De quem é? Exatamente. ATM. A ATM trabalha com células de tamanho fixo. Então, são células pequenas que não vão ser fragmentadas ao longo do caminho, porque já são pequenas o suficiente. Então, o processamento para realizar a fragmentação não vai ser feito. Aquele processamento inicial para fragmentar e um outro para poder remontar, né, o que foi fragmentado. Ele já trabalha com células de tamanho fixa e não tem variação nesse aspecto aí. Outro também relacionado à modelagem do tráfego é a gente forçar que os pacotes tenham um tamanho fixo em 40 bytes. E aí o exemplo que a gente tem aqui é a adoção do IPv6 para essa funcionalidade. Então, a gente sabe que o IPv6, ele força que, caso exista a necessidade de fragmentar um pacote, isso a carga útil, né? A gente já viu relacionado à carga útil. O seu cabeçalho, ele é de 40 bytes. Então, caso precise fazer uma fragmentação, isso vai ser feito na origem já. Tá? Não vai ser feito em roteadores no meio do caminho. Porque se fosse feito esse trabalho no meio do caminho, iria se perder tempo em estar quebrando aqueles pacotes em partes menores e depois remontando eles. Então, essa atividade foi visto que, se fosse retirado do meio do caminho essa tarefa e transferisse para a origem, na hora que quer enviar um pacote,
ela solicitar, fazer uma consulta, né? Manda um ICMP V6, né? Durante aquela rota toda que ele vai seguir e verifica, opa, qual é o MTU, tá? Dessas redes aqui que eu quero fazer uso. É tanto. Então, ele já na origem, já especifica ali o tamanho que vai ficar o pacote, tá? 40 bytes mais aquela quantidade de carga útil, se ele precisar quebrar, e aí envia. E aí não precisa ter essa quebra no meio do caminho, perdendo tempo ali em roteadores. A gente já viu que esse aspecto é muito bom porque ele desonera os roteadores intermediários. No meio do caminho, um roteador recebe milhares de requisições, milhares de pacotes de outras redes, de outros usuários, né, remotos ali de outras redes, e aí ele se incumbindo ali de fazer essa tarefa, ele acabava tendo que se sobrecarregar, tá? Ter que ter um buffer ali para poder fazer esse trabalho, e aí gerava um certo delay na rede, né? Gerava um certo delay. Então, a gente atacar esse aspecto, ele é uma forma de melhorar o QoS, de ser uma técnica de se alcançar melhores condições de qualidade de serviço. A gente tem também um aspecto de policiamento do tráfego. Então, isso está diretamente relacionado com a gente ter pacotes administrativos, né? Eu estou numa transmissão, tá? A origem e o destino, e aí eu tenho lá a capacidade de um determinado protocolo tá enviando ali naquele canal, naquele circuito, alguns pacotes apenas administrativos, para ele perceber a rede. E aí ele verifica, opa, está tendo congestionamento. Antes eu estava enviando os pacotes para o meu destinatário, e aquelas confirmações elas estavam vindo em tantos nanosegundos. Agora dobrou, triplicou aquele tempo de resposta, né, desses pacotes administrativos, né, a avaliação do link, que o ICMP ele faz parte dessa gama de pacotes, faz essa avaliação, né? E aí, percebendo isso, eu posso fazer uma gestão aí, né, um policiamento desse tráfego. E aí, fazer aquela gestão lá de controle de fluxo, né, ou controle de congestionamento, para poder estar diminuindo aquela carga que eu estou injetando ali na rede. A gente tem também as janelas deslizantes, que é uma outra forma de a gente minimizar esse problema aí. As janelas deslizantes, elas estão intimamente ligadas ao nosso policiamento do tráfego, né? Então, o que é a janela deslizante? A janela deslizante, por isso que o nome é deslizante, ela é a capacidade de eu aumentar ou diminuir a quantidade de pacotes que eu mando uma única vez para o meu destinatário. E aí eu mando lá, por exemplo, 50 pacotes. É o tamanho da minha janela, 50 pacotes. Enviei. E aí os pacotes vão viajar, vão por caminhos distintos, né? Quando chegar lá, no destinatário, ele vai receber aqueles 50 e vai mandar um pacote dizendo assim, eu recebi, todos os 50 estão ok, pode mandar a próxima fração dos próximos 50. Beleza. Numa rede que tem centenas ou milhares de usuários, ou então a gente levando em consideração um aspecto de roteadores que estão na internet, tá recebendo tráfego de diversas redes, então você imagina como é que trabalha um roteador que ele recebeu lá uma carga de pacotes, ele vai avaliar lá, né, e a janela que ele vai ter que avaliar é grande, né, de pacotes. Tá certo que ele vai enviar a confirmação lá para a origem, né, o originador daquele tráfego, confirmando aquela janela de 50 pacotes que ele está recebendo. Só que aquele roteador, ele tem a capacidade, no meio do caminho, de receber 50 pacotes de um usuário de uma única vez e 50 pacotes de 100 mil usuários. Ele tem buffer para fazer isso daí, para receber 50 pacotes de centenas de milhares de usuários, né, para poder confirmar. Tá? Ele vai ter que guardar naquele buffer ali de 50 e confirmar para um. Mas ele vai conseguir guardar 50 pacotes de centenas de milhares de usuários para confirmar para esses caras? Talvez não consiga, né? Então imaginem aí a problemática que é
você tem uma janela uma janela deslizante muito grande. E aí é que entra o congestionamento, né? Aí é que entra você tem um controle do congestionamento, que é esse controle que a gente tem de policiamento do tráfego, que estão os pacotes ali avaliando, e aí a origem pode deduzir, opa, está demorando aqui as minhas confirmações daqueles 50 pacotes que eu mandei. Deixa eu diminuir a minha janela deslizante para mandar de 10 em 10 pacotes. Quando ele começa a enviar de 10 em 10 pacotes, ou então aquele roteador lá que estava tendo problema em receber de 50 em 50, ele notificou todos os computadores que estavam enviando para ele ali, de 50 em 50, dizendo, olha, rapaziada, vocês estão mandando janelas de 50 em 50, eu não estou conseguindo dar vazão. Então, vocês diminuam a janela deslizante de vocês, aí todo mundo passa a diminuir para 10, por exemplo, né? 10 pacotes. E aí, é lógico que se eu tenho centenas de milhares de usuários mandando janelas de 10 pacotes, o meu buffer ali, numa máquina, aliás, num dispositivo intermediário, vai ter menos pacotes ali recebendo, né? De várias redes, de vários usuários, certo? A gente tem outra técnica também, que é o algoritmo do balde furado. O que é? Quando a gente está trabalhando com uma rede que eu tenho diversos usuários mandando um tráfego para ou um determinado dispositivo, seja ele um computador, seja ele um roteador no meio do caminho, esse cara, ele não tem um buffer infinito. Ele vai receber requisições de um usuário, mas pode receber de diversos simultaneamente. Então, não é. Então, a chegada desses pacotes pode variar, né? Então, numa hora, ele está recebendo ali requisições de 50 usuários, num roteador, né, 50 usuários. Em um outro instante, ele está recebendo de 200 usuários. Tá? De 200. Então, uma forma de tá diminuindo essa possibilidade de ter erros na rede e pouca qualidade de serviço, a gente coloca como uma saída constante. Tá? Então, vai chegar ali janelas de 50 em 50 pacotes, só que a minha saída daquele meu roteador diminua a quantidade de saída. Tá? Porque quando eu vou diminuir a saída dele, ele não vai sobrecarregar o outro cara na outra ponta. Então, fica ali um controle, o controle fica ali. Ele não expande para outros lugares. Tá? Então, ele ali começa, por exemplo, descartar pacotes. Tá? Quando ele começar a descartar pacotes e começar a ter uma saída constante, ele está recebendo 50 pacotes de um usuário. Tá? Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar um pouco mais ilustrado. Então, cadê aqui a lousa? Então, olha lá. Digamos que eu tenho aqui um roteador. Certo? E aqui eu tenho a minha rede, tá? Que tem diversos computadores. Então, esses computadores, eles vão jogar informações, carga aqui no nosso roteador, e essa chegada, tá? Vai ser variável, né? Pode ser variável. Certo? Vai ser variável. Então, se todos os computadores estão mandando uma janela que é uma janela grande, o buffer que tem na entrada aqui do nosso roteador, ele tem uma limitação. Primeiro que ele vai chegar a ser estourado, automaticamente ele vai começar a descartar pacotes. A origem, tá, o computador de origem aqui, que estava enviando janelas de 50 em 50 pacotes, vai ser obrigada a reduzir para 10 em 10 pacotes, não é? Ou menos. Vai depender que ele vai ter que perceber ali o que ele consegue mandar de janela e ter a confirmação com sucesso. Né? E aí, esse roteador,
automaticamente aqui, que é a saída, né? Que é a saída para outros roteadores ou outras redes, né? Vai ser uma constante aqui. Aí eu passo a ter a saída, tá, dos pacotes aqui para outras redes de forma constante. E aí ele definiu aqui o roteador que mesmo ele recebendo uma janela que está muito maior, tá, do que ele pode receber, ele já está encaminhando para frente uma janela menor, né? Uma janela menor, tá? E aí ele garante que ele vai ter um certo QoS, tá? Daqui, tá, para frente, né? Porque se ele vai, o próprio roteador aqui, os pacotes que ele está enviando para outras redes, tá? Ele já diminuiu essa janela, ele próprio, tá? Do que ele está enviando para frente, joia? E está continuando tratando o que está chegando para ele, ele já garante que não vai ter tantos erros para aquela quantidade que ele está mandando para frente, né? Porque ele tá reencaminhando, está mandando para frente, só que ele vai ter que receber as confirmações desses pacotes que ele jogou para frente, né? Tranquilo aí, pessoal? Conseguiram entender aí essa explicação? Tá certo. E aí, essa é a técnica do balde furado, né? Eu tenho uma quantidade variável chegando e a saída ela é constante, tá? Porque eu tenho uma fila e um buffer que ele é finito. Ele tem uma quantidade finita. Joia? Aqui, o descarte de pacote, tá? Descarte de pacote. A gente tem o algoritmo de balde furado ou balde de símbolos. O que é? Então, eu tenho uma chegada que ela vai ser constante, desculpa, uma chegada variável, e a minha saída também de forma variável. E aí a gente tem que ele é baseado em tokens, tá bem? E aí esse aqui é baseado em símbolos. Lembra lá que o nosso token, seja o token buzz ou token ring, ele tem um token que faz ali a gestão de quem tem o uso do token vai poder fazer o uso da rede, né? Tá joia? Ainda a continuação de técnicas para alcançar QoS, né? Uma boa qualidade, mais qualidade. A gente falou do superdimensionamento de recursos, mas eu posso ter também a reserva de recursos. Então, eu posso lá dizer, opa, para esse tipo de tráfego aqui, né, eu tenho que a largura de banda vai ser X, ou para esse usuário aqui vai ser X. Isso é implementar QoS. E QoS eu posso implementar de diversos níveis. Então, vou colocar aqui, ó, digamos, eu tenho uma rede aqui, tá? Rede A. E aí, essa rede A, eu tenho lá dois computadores, certo? O 1 e o 2. Joia? Esse cara aqui está ligado num roteador. Tá certo? E está ligado em outro roteador. E ligado aqui na rede B. Certo? Então, o que acontece? Eu posso chegar aqui nesse roteador, que é o roteador 1, e esse o 2, eu posso aqui fazer uma reserva de recurso. Que tipo de reserva de recurso posso fazer? Eu posso dizer aqui que a largura de banda, tá? Para o computador 1, se ele fizer uma comunicação aqui com o roteador, ele tenha 10 MB de largura de banda.
Já se for o usuário 2, tá? Ele vai ter 5 megas apenas. Eu posso fazer isso daí, porque o QoS me permite fazer isso aí, principalmente em algumas soluções de software, tipo Firewall, que me permite fazer uma gestão ali no nível da camada 3, né? E aí eu posso estar avaliando um tráfego, opa, é do computador do IP tal. Então eu posso estar dizendo, opa, a largura de banda, o que eu posso estar reservando para esse cara é tanto. Eu posso fazer esse tipo de gestão, tá bem? E isso é fazer uma reserva de recurso. E eu posso fazer a reserva de recurso, tá? Ao longo de diversos dispositivos por onde um pacote vai passar, beleza? E essa reserva de recurso, ela tem vários níveis. Pode ser reserva de uma quantidade de memória num buffer, uma quantidade de link, né, de velocidade de link, pode ser uma quantidade de conexões simultâneas num determinado computador, por exemplo, num firewall. Então, se um usuário ele atingir mais do que tantas conexões, ele corta, né? Tantas conexões simultâneas, já corta. Então, tem várias formas da gente implementar ali um certo nível de reserva, né, de recurso. Também CPU e assim sucessivamente. A gente pode controlar a admissão, certo? Então, ó, reservar antecipadamente uma determinada rota. Isso aqui é para fechamento de circuito, né? Então, se a gente for fazer um circuito virtual, então os roteadores que fazem parte de um determinado caminho, eu posso dizer lá que uma determinada rede ou um determinado usuário, quando ele for fechar um circuito, ele pode ser admitido ali, opa, tal outro usuário ou tal rede, se for fazer uma tentativa de reserva desse circuito, fazer um canal ali, um circuito, seja ele virtual ou um circuito físico, né, ele seja limitado ali a estabelecer aquele circuito. Na verdade, pessoal, a gente tem uma diferença entre três conceitos, né? O circuito físico, que é um canal único, certo? É um link de fibra ótica, tá? É um circuito que vai ter uma reserva específica para uma determinada rede, certo? Então, tenho lá aquela minha reserva de recursos. Eu tenho a minha rede baseada em circuito, aliás, minha rede baseada em comutação de pacote, certo? Essa comutação de pacotes, eu tenho diversas redes, diversos circuitos, seja ele fibra ótica, seja ele um enlace de rádio, né, o UTP, são diversos caminhos alternativos que eu posso seguir. Então, o que implica? O pacote pode seguir diversas rotas. Agora existe um meio termo. Qual que é o meio termo? Eu posso ter uma rede que ela se vale do conceito de um circuito, certo? Aquele circuito, fechamento de um circuito, e o conceito da comutação de pacotes. Porque o circuito em si, o conceito dele é você estabelecer fisicamente um canal. Beleza? Fez o canal, joia. Só que eu tenho uma rede hoje em dia que eu posso me valer de um circuito, tá? Estabelecer um circuito em uma rede comutada por pacotes. E essa rede comutada por pacotes, que já me disponibiliza esses circuitos, tá? Que são de diversos tipos, seja um circuito de fibra ótica, um enlace de rádio, tá? Já estão prontos. Então, eu posso fazer um circuito que eu chamo ele de circuito virtual, tá? É uma comutação virtual. Então, quando a gente tem que separar esse conceito de comutação de circuito, tá? Comutação de pacotes, os pacotes seguem livremente por qualquer caminho. E eu tenho o terceiro conceito, que é o conceito de comutação por circuito virtual. O que é o circuito virtual? É o circuito que eu me valho da rede de comutação de pacotes para estabelecer um circuito que ele vai seguir sempre aquele mesma rota ali, tá? Mas o que me implica isso daí? Eu estou utilizando um circuito que ele é de comutação de pacotes.
Só que a minha rede vai concorrer àquele meu circuito virtual, por isso que o nome é virtual, porque ele está estabelecido em cima de um circuito que é baseado em pacote, que é uma de comutação por pacote, né? Então, eu fiz a reserva de recursos, tá? Estabeleci um link virtual, tá? Um canal virtual, e aí entra aquele conceito do MPLS, do ATM, né? Do frame relay. São todos conceitos de circuitos virtuais, tá? Circuitos virtuais. Por quê? São implementações, são protocolos de camada 2, tá? O MPLS é 2 e 3, né? Mas de implementação até o nível 2, que a implementação do nível 1, que é o enlace físico efetivamente, ele vai estar numa camada acima. Então, é um nível acima de inteligência, de protocolo. Então, o protocolo tem uma característica ali de implementar a inteligência de como fazer uso daquele circuito físico, da camada 1, né? Então, essa camada 2, que está o ATM, frame relay, né? E o MPLS, como sendo fechamento de circuito, o X25 também, tá? Então, é o estabelecimento de um circuito. Aquele circuito que foi fechado é um circuito virtual, tá? Que ele está implementado numa rede de comutação de pacotes. Então, vai concorrer, tá, com uma outra rede que está mandando pacotes, tá, por aquele circuito ali. Só que foi feita uma reserva mínima, tá, nos roteadores que passam ao longo do caminho, que permitem que aquele circuito virtual ele seja verdadeiro enquanto durar aquele cara ali, aquela conexão, né, virtual. Então, os roteadores intermediários vão tentar manter aquele estado daquelas conexões virtuais, tá, ao longo daquele caminho ali, não mudando para outros roteadores. Tá? Ele vai tentar sempre manter aquele cara. Por exemplo, o roteador intermediário que percebe que aquilo ali é um tráfego baseado em comutação de circuito virtual, né? Um circuito virtual, o que é que ele vai fazer? Opa, tem um frame relay aí. Então, eu vou sempre mandar por essa mesma rota aqui, tá? Que foi fechado esse meu circuito virtual de frame relay ou ATM, e eu vou deixar reservado para ele essa quantidade de memória aqui de buffer, de tanto. Porque eu, apesar de receber pacotes baseado em comutação de pacotes, tá? Eu não vou deixar com que essa quantidade de pacotes que eu vou receber de outras redes, ela interfira, tá, nessa quantidade de recurso que eu reservei para esse circuito virtual que foi fechado ao longo desse caminho e que eu participo, eu roteador. Tá? Ficou tranquilo aí, pessoal, essa separação de conceito entre circuito, uma comutação de circuito, comutação por pacote e o circuito virtual? Deu uma clareada ou confundiu mais ainda? E aí? Beleza, Bruno. Então, beleza, então, no intervalo a gente trata essa questão aí, tá beleza? Então, sempre tenham em mente o seguinte, eu tenho uma comutação de circuito, tá certo? Então, o que vai ser aqui? Eu tenho a rede A, tá? A rede B e a rede C, certo? Vou colocar aqui rede D, beleza? Entendam a comutação de circuito como fazendo o seguinte, eu faço um canal aqui, ó, certo? Direto, tá? Entre uma rede e outra, certo? Isso aqui é uma comutação de um circuito. Aí eu vou ter aqui, ó, tá? Abstraiam que tem um roteador aí no meio desse caminho, tá, pessoal? Então, ó, eu tenho aqui esses circuitos fechados, tá? Aí pode ser, por exemplo, aqui, ó, fibra, certo? Rádio, satélite,
tá? Esse outro aqui, tá? E aqui vão estar trafegando dentro desse circuito, joia? Aqueles meus pacotes. Aliás, os meus dados, certo? Vão estar trafegando aí, tá? Esse é o conceito aqui do circuito, tá? Da comutação por circuito, tá joia? E aí, a gente tem o conceito, tá, de comutação por pacotes. O que é que seria? Aí eu vou ter aqui a rede A, a rede B, tá? E a rede C. Beleza? E aí vou ter aqui, joia? Aqueles meus canais, joia? Então vou fazer aqui, ó. Então, eu vou ter aqui fibra, aqui, fibra. Esse cara aqui vai ser rádio. Certo? Então, olha só. Então, se eu quiser fazer uma comunicação entre a rede A e a rede B, se essa rede é de comutação por pacotes, eu quero comunicar, mandar um pacote da rede A para a rede B, então eu posso ter que mandar o pacote, tá, por esse caminho aqui, ó, por caminhos alternativos, ao invés de usar esse circuito aqui, tá, que é de rádio. Então, eu posso ter diversos caminhos, tá? Digamos que eu tivesse aqui uma outra rede, uma rede D, tá? Que esse canal aqui é também um canal de fibra ótica, né? Até a outra rede B lá. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso ter da rede A pacotes que podem seguir esse caminho aqui, passando pela rede C e indo lá para a minha rede B, né? Ou então eu posso ter o caminho passando pela rede D, joia? E depois indo para a rede B. Ou seja, eu não faço esse caminho aqui, tá? Porque esse é um caminho que seria um caminho mais lento. As minhas rotas, elas deram que, por ser comutação por pacote, eles seguiram pelo caminho que foi o melhor escolhido pelos roteadores, que foi o caminho passando pela rede D ou então pela rede C. Tá certo? Mesmo sendo um salto só aqui, ó, né? Então, isso é comutação de pacotes, eu ter a liberdade dos pacotes de ir por diversos caminhos. Só que eu posso ter o conceito intermediário, tá? Que é o de comutação por circuito, que o que vai ser? Eu vou fechar uma VPN, joia? O conceito VPN seria prático para isso aí. Eu posso fechar um circuito baseado em frame relay, em ATM, tá? Em X25. Esse circuito, ele vai ser estabelecido, tá? O MPLS, e aí ele vai se utilizar dessa rede baseada em pacotes, tá? Para poder fazer o fechamento desse circuito. Então, por exemplo, eu vou usar lá o MPLS. Aí eu fechei um circuito que aquele meu MPLS, certo? O circuito dele que foi fechado foi esse aqui, ó. Tá? Foi feito um circuito virtual, tá? Esse aqui é um circuito virtual, joia? E aí sempre foi feito a reserva de recursos aí para que esse circuito virtual sempre seguisse esse caminho aí, tá beleza? Aí existe essa possibilidade. Só que esse circuito ele não é dedicado para o MPLS, ele não é dedicado para o ATM, não é dedicado exclusivamente para o frame relay. Aqui também estão viajando aqueles pacotes de outras redes, de outras situações que estão concorrendo com esse circuito aí, que é os pacotes de outras redes. Tá? E o circuito virtual nada mais é do que pacotes. Tá? São os pacotes também. Só que esses pacotes,
eles vão seguir viagem por um mesmo circuito virtual, tá? Porque aí eu tenho a implementação do QoS, tá? Que vai me garantir uma certa constância, tá? Não é uma constância total, porque eu tenho ainda a minha rede baseada em quê? Em pacote. Só que, lembra lá daquele conceito do circuito, né? Baseado em circuito, eu tenho a reserva do canal e sempre vai ser usado aquele mesma rota, aquele mesmo caminho. O meu circuito virtual, ele se vale desse conceito. Só que ele vai se utilizar das redes baseadas em pacotes para estabelecer um canal virtual. E esse canal virtual, sempre eu vou usar esse canal virtual. E aí vai ser feita uma reserva mínima, tá, de recurso de buffer, tá, de largura de banda. Só que esse cara ainda concorre com os pacotes, pode ter colisões, pode ter congestionamento, tá, nessa rede aí, ou indisponibilidade da rede. Só que se existir uma indisponibilidade aqui, desse canal, esses nossos pacotes que estão baseados só em comunicação por pacote, vão seguir outras rotas alternativas, né? Vão seguir outras rotas aqui. Não é isso? E o meu canal virtual, tá? Ele vai ter que ser reestabelecido, certo? Para ele seguir outro caminho também, tá? Mas ele vai ser mantido nesse outro novo caminho. E aí eu tenho uma constância um pouco maior daquela minha... Não tem uma variação tão grande de jitter. Essa que é a grande sacada. Vocês conseguiram entender aí a diferença do baseado em circuito, tá? Puramente, a baseada em pacote e a baseada em circuito virtual. Beleza? Então, vamos lá. Então, pessoal, tanto o frame relay, tá? O ATM e o nosso MPLS são circuitos virtuais. Por que são circuitos virtuais? Porque entre as duas extremidades, tá? Eu quero me comunicar da rede A para a rede B. Então, vai ter que existir uma certa aplicação que ela vai estar no roteador, né? Ou vai ser um servidor, alguém que estabeleça um canal, certo? Vamos lá, um servidor de VPN. O que o servidor de VPN vai fazer? É um software, tá? Que ele vai estabelecer esse canal virtual aqui, não é isso? Esse canal virtual, e vai tentar manter ele, tá? Então, as minhas rotas, tá? Sempre vão tentar fazer uso, aliás, os meus pacotes, que são pacotes que vão estar trafegando sobre VPN, certo? Vai estar seguindo sempre esse mesmo caminho aí. Durante o estabelecimento dessa minha conexão, certo? Então, o que é o conceito, pessoal, de comutação de circuito virtual? O que é o circuito virtual? O circuito virtual nada mais é do que você fazer o uso das redes de pacotes, baseado em comutação de pacotes, para estabelecer um circuito virtual, um caminho único. Tá? E esse caminho, tá, ele tem a preferência de seguir sempre ele. E aí, se eu vou sempre seguir esse caminho, eu não vou ter a possibilidade de pacotes, tá, seguirem outras rotas e aí ser passivo de ter uma flutuação naquela minha qualidade do serviço. Tá? Então, esse assunto de qualidade do serviço acaba sendo muito importante para a gente entender, tá, essas três diferenças entre comutação baseada em circuito puro, baseada em pacotes, que tem uma variação muito grande de QoS, e a baseada em circuito virtual, tá? Que tenta ser um meio caminho ali, um meio termo, né? Eu tenho lá o circuito baseado em comutação de pacotes, tá? Meus pacotes, eles têm várias rotas alternativas, só que quando eu estabeleço um circuito que ele é virtual, eu estabeleço uma negociação que esse circuito ele vai ser mantido enquanto ele estiver verdadeiro, estiver estabelecido entre as duas extremidades. Os participantes, mesmo que sejam roteadores intermediários, sabem que ali existe a passagem de um canal virtual, tá? Então, aquele canal que é virtual, ele vai tentar manter um certo recurso para aquele cara ali. Então, vai existir pacotes, tá? De redes, de outras redes, baseadas em pacotes, puramente, tá? E aqueles meus pacotes, que são
estão encapsulados dentro do frame relay, ou estão encapsulados dentro do ATM, na forma de células, ou estão baseados em MPLS, esses caras estão encapsulados, são pacotes, tá? Da minha rede de pacotes, estão encapsulados, só que eles estão dentro desse canal virtual. E aí eles vão fazer essa viagem dentro desse canal virtual, tá? Se valendo dessa rede que já existe de comutação de pacotes, beleza? Eu não tenho uma rede exclusiva de circuito só para esse cara. Eu tenho a minha rede que já existe de comutação de pacotes e estabeleço virtualmente ali um canal, tá? Por isso que esse canal é virtual. Então, por isso que quando se fala assim que MPLS é Frame Relay ATM, eu tenho uma negociação para estabelecer esse canal virtual, certo? Em estabelecendo, aí eu vou ter os parâmetros de, nas duas extremidades, encapsular ali aqueles meus pacotes, e eles vão seguir aquele meu caminho que foi estabelecido, do meu circuito virtual, sempre numa mesma rota, né? E aí mantém uma certa constância de velocidade, porque ele não vai seguir rotas diferentes, tá? Outros roteadores. Aí, tendo variação dessa QoS, desse jitter, beleza? Então, circuito baseado em circuito virtual, ele é uma comutação de pacote encapsulado. Na verdade, ele não comuta o pacote, ele segue o pacote encapsulado e segue sempre um único caminho. Mas a rede que está sendo utilizada para esse caminho único virtual é a rede baseada em comutação de pacote, tá? Beleza? Então, ó, controle de admissão. O que é o controle de admissão? Seja baseado em circuito, puramente circuito, como é o caso que a gente tem o X25, eu faço uma conexão de ponto a ponto, né? Lembra daquele PPP? Então, faço um estabelecimento de uma conexão ponto a ponto. Beleza. Estabeleci esse canal aqui. Joia. Aí eu tenho essa admissão aqui, controle. Beleza? Seja também, se eu for fazer um circuito virtual, seja uma VPN, né, baseada em software, ou seja, eu configurar lá os meus roteadores, tá? Para ele implementar ali um frame relay entre uma rede e outra, seja para implementar ATM ou MPLS, eu estou fazendo uma configuração que ele vai seguir um determinado circuito virtual, joia? E essa admissão, o que é a admissão? É eu pegar e ser capaz de configurar e aquele meu canal ser estabelecido, ele ser admitido. Porque como eu estou utilizando uma rede, que ela é uma rede de pacote, joia? Eu posso estar tentando fechar uma conexão, tipo VPN, ou então uma conexão, tipo um enlace virtual de frame relay, e aquele meu canal está saturado. Porque eu não posso estar lá com ele não está concorrendo em uma rede que ele é de comutação de pacotes, então eu posso estar com aquela minha rede saturada. Ele não vai ser admitido. Eu não vou conseguir estabelecer aquele canal, tá? Mas normalmente, quando a gente trabalha com frame relay, com ATM, tá? A gente faz a reserva do recurso. Então, o provedor de serviço, quem te vendeu aquele serviço, ele já fez a reserva. Então, essa admissão aqui, ela já vai ser verdadeira. Porque você contratou que aquela admissão vai ser verdadeira para 10 mega, para 100 mega, tá? Então, vai ser estabelecido esse canal virtual com aquela velocidade ali, tá? Agora, por exemplo, MPLS. Então, você vai estar fechando esse circuito virtual com MPLS, você também está concorrendo com aquele canal fazendo uso de comutação de pacotes, tá? Então, na hora da admissão, de você estar configurando, pode ser que não seja estabelecido porque não existe recurso suficiente de buffer, pode estar com congestionamento, tá joia? Então, você fazer esse controle da admissão, você reservar recursos para que essa admissão sempre seja verdadeira, tá? É você estar trabalhando com o QoS, com a qualidade do serviço. Outra técnica para alcançar QoS
algoritmo de roteamento. Então, quando você se preocupa em ter algoritmos de roteamento para facilitar essa sua vida, você está tendo uma preocupação com qualidade de serviço. Então, por exemplo, o RIP, tá, e o OSPF são algoritmos de roteamento que, de acordo com as suas características, para uma determinada rede, o RIP, tá, baseado em vetor distância, baseado em saltos, ele vai ser bacana de ser implementado e dar uma agilidade nesse processo de ter qualidade de serviço. Agora, eu implementar o OSPF, aí para determinada rede, aí eu vou ter um ganho, tá? Porque ele avalia melhor o enlace, né? Melhor as características daqueles meus circuitos, tá certo? Programação de pacotes. Então eu tenho aqui, ó, permite enfileiramento justo, baseado em prioridade. A gente tem o IPv4, tá? O campo do cabeçalho do IPv4, o TOS, o Type of Services, né? É o tipo de serviço que a gente pode dar uma prioridade para um determinado tipo de tráfego, tá? Então a gente está, quando ele passar por um roteador, que for avaliado aquele cabeçalho e for lido esse campo aqui, TOS, ele vai dizer, opa, esse cabeçalho aqui, ele é especial, ele está dizendo que dados que estão aqui, ele tem uma certa prioridade em relação ao outro. Então, numa fila, tá, na hora de atender, lembra lá do balde furado, né? Então, esse cara, quando ele entrar numa fila, ele vai ter uma prioridade para ser jogado para adiante, em detrimento de outros pacotes. Beleza? Então, a gente tem esses dois conceitos aqui de serviços integrados e serviços diferenciados. Esse cara aqui, tá certo? Implementação de QoS do IPv4, que a gente vai estudar aqui, e é bem interessante. Então, esses serviços integrados, eles estão diretamente ligados com esses conceitos que a gente já viu aqui, ó. Por exemplo, serviços integrados, reserva de recursos, tá? Porque eu vou estar integrando aqueles meus roteadores ao longo de um caminho para que ele faça reserva de recursos, tá? Então, é um serviço que eu vou estar integrando diversos componentes, ou roteadores, switches, servidores, de forma que eu configuro eles para que exista uma certa reserva de recursos. Existe uma integração entre eles para eles saberem que aquele tráfego é um tráfego especial. Tá? Então, eu tenho que ter essa integração, porque se eles não conversarem entre si, não tem essa integração. Beleza? E eu tenho serviços diferenciados. O que seriam os serviços diferenciados? Eu vou ter a capacidade de fazer gestão dos pacotes. Então, eu vou ter que diferenciar, tá? Como eu não tenho essa integração desses dispositivos, eles não trabalham em conjuntos, de forma integrada, eu posso ter eles trabalhando de forma diferenciada, certo? Então, eu vou ter nas pontas, ou nas extremidades, essa gestão aí, de avaliar o pacote e avaliar, opa, esse cara habilitou o TOS lá, eu tenho uma prioridade para esse pacote, tá? Eu vou avaliar ele diferentemente, certo? Eu vou dar um tratamento especial baseado no que aquele cara ali ele está disponibilizando. Tá? A gente também tem esse tratamento diferenciado no IPv6 também, fazendo aquele controle do fluxo, né? No cabeçalho tem lá o flow control, né? A gente vai ver também mais à frente. Então, olha aí, ó, serviços integrados e serviços diferenciados. Pessoal, nas provas de concurso, isso é batata. Quando cai, eles só querem saber uma coisa. Se quando você está relacionado aos serviços integrados, então eu tenho o quê? Eu tenho uma integração entre os componentes que fazem parte dessa minha rede. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter conversando meus roteadores, fazendo uma reserva de recursos. Então esse cara está diretamente, tá, ligado à reserva. Reserva de recursos. Joia? E serviços diferenciados,
como o nome tá falando, é tratamento. É o tratamento de pacote de forma diferenciada. Tá? Então, ele vai se valer do cabeçalho para avaliar o cabeçalho e ali avaliar o TOS, tá? O Type of Service, avaliar ali o controle de fluxo, tá? De um determinado pacote. Então, olha lá, vamos falar sobre os serviços integrados, como a gente já falou. O serviço ele é integrado. Então, ó, a gente tem um conceito de int-serve, tá? Que é só a abreviação, né, dos serviços integrados. Quando cai em prova, pode ser que apareça assim. Então, as aplicações solicitam reserva de recursos ao longo daquela rota. Então, pode ser um circuito virtual sendo fechado, tá, numa rede baseada em pacote. Então, a rede é baseada em pacote. Então, pô, está concorrendo com outras redes, outros recursos, né, vão estar concorrendo com esses pacotes de outras redes. Então, opa, se antecipa, pergunta aos roteadores se eles podem reservar ali uma quantidade para a gente. Porque se ele conseguir reservar, mesmo que chegue um gargalo aí de redes ali, uma sobrecarga num determinado roteador, ele conseguiu reservar ali para a gente uma quantidade de buffer. Aquela quantidade que foi reservada não vai ser mexida. Aí, resolveu o problema do roteador? Não, não totalmente. Porque a quantidade de entrada de dados, ela vai ser variável, né? Então, mesmo que eu tenha um buffer reservado para um circuito virtual, por exemplo, isso não quer dizer que eu tenha os meus problemas resolvidos em relação à concorrência com outras redes, com a comutação de pacotes, por exemplo. Por quê? Porque como a chegada desses pacotes ela é variável, tá? Então eu posso ter o gargalo aonde? Naquela minha placa de rede, que é a entrada lá no roteador. A minha saída vai ser constante, tá? Porque o roteador vai tratar ali, vai trabalhar e vai dar as prioridades devidas na hora da saída, né? Baseado ali naquelas prioridades. Mas a gente pode ter o gargalo a placa de rede e não o buffer, tá? Então reservar o buffer melhora um pouquinho, tá? Em relação à reserva de recursos. Mas eu também teria que, por exemplo, reservar que a minha placa de rede, tá? Ela tenha que ter uma vazão ali de reserva para um fluxo que chegue de uma determinada rede. Mas eu também não tenho como fazer esse filtro, porque chegam baseado em frames, né? Chegam baseados em frames do roteador anterior, depois é que eu vou poder fazer uma avaliação ali e dar uma certa prioridade. Então, posso ter um gargalo, tá, na hora da chegada, e aí a sobrecarga daquele meu roteador. Técnica, ela vai ser baseada no fluxo, tá, e de um caminho fixo. Seja baseado num circuito puro ou baseado num circuito virtual, aquela minha rota, aquele meu caminho, ele vai ser fixo, tá? Porque existiu a reserva daquele meu recurso. Cada roteador vai ser acionado para reservar parte do buffer. Qual é a desvantagem? A desvantagem é de precisar de um esforço, de um estabelecimento prévio de conexão, uma consulta prévia dentro desses meus roteadores que vão fazer parte dessa reserva, né, desse circuito, para perguntar, olha, você tem condições de reservar aí? Se ele disser para mim, não tenho, estou sobrecarregado, então aquela conexão não vai ser estabelecida. Simples assim, certo? Então, a desvantagem é que, mesmo que ele aceite, que faça a admissão, aí está passivo o quê? Eu ter que, primeiramente, comunicar que eles vão fazer parte desse circuito. E eles têm que ter essa capacidade de fornecer esse serviço para a gente. Então, eu vou ter que, como administrador de rede, né, eu vou ter que entrar lá no switch, ou no roteador, e configurar que eu vou estabelecer uma conexão ali, e eu vou reservar tanto do buffer, tá, para links que são do frame relay, que vai passar por ali. Aí eu tenho lá aquele conceito de DLCI, né? Certo? Do frame relay, tá?
que é o Data Link Circuit Identifier, tá? É o identificador daquele meu circuito. Então, todos os roteadores intermediários que vão ser o caminho a ser seguido por aquele canal virtual, né? Aquele meu circuito que eu estou criando. Então, em cada roteador, no meio do caminho, eu digo lá, opa, aqui vai passar um circuito. Então, reserve aqui, tanto de memória de buffer. Quando os pacotes vierem encapsulados com essa identificação, esse cara aqui faz parte do frame relay do ID número tal, que é o DLCI, né? Vai passar por aqui, beleza? Aí você vai ter que, se for 15 roteadores, você vai ter que entrar nos 15 roteadores, configurar, tá? Essas configurações aí. Então, tem que ter esse esforço de configuração, de admissão, beleza? E aí a gente tem o conceito de comutação por circuito, tá? Seja ele um circuito total, certo? Ou seja baseado no circuito virtual, certo? Circuito ou um circuito virtual. Que o circuito virtual, o que é o circuito virtual, pessoal? É eu me utilizar das minhas redes baseadas em pacotes que eu já tenho. Eu não vou lançar um circuito novo só porque eu quero um link daqui para a minha filial ali. Não, eu vou usar os recursos que eu já tenho, aqueles meus links que eu já tenho. Então, ou vai ser uma VPN, ou eu vou fazer um enlace, tá? O meu provedor, no caso, vai dar, já tem um link, ele vai me dar um enlace para eu poder passar por ali um frame relay, tá? Mas aquele meu frame relay é um canal que tem outros frame relay ali naquele circuito, tá? Ou é uma rede que ele já faz uso de comutação de pacotes, tá? Mas na hora dele implementar o QoS, tá? QoS, o que é que foi que ele fez? Nesse canal que ele tinha, o provedor, ele pegou assim, ó, dividiu. Aqui eu vou deixar passar comutação de pacotes, normal, para minhas redes. E todo o tráfego que for passar por esse outro canal virtual aqui, joé, eu vou reservar tantos mega, joé, e vou reservar aqui tanto de buffer nos roteadores. Então não vai haver uma certa concorrência, mas o canal é o mesmo. O link de fibra ótica, que está passando um frame relay ali, que está passando um ATM, um MPLS, é o mesmo link de fibra ótica que está passando a comutação de pacotes ali de outras redes ali. Só que os dois não estão, não está existindo ali uma concorrência por um determinado tipo de recurso, não são todos. E a gente já viu que se cair na prova dizendo que totalmente fica separado essa questão aí dos recursos, sem haver a possibilidade de concorrência, não é verdadeira, tá? Porque eu botei a concorrência na chegada, né? Na placa de rede ali. Então, um protocolo que é bastante conhecido, pessoal, quando a gente trata de int service, né? O int serve, que é os serviços integrados, os roteadores integrados, trabalhando em conjunto para fazer reserva de recursos, é o Resource for Reservation. Joia? O que é o Resource for Reservation? É um protocolo que ele é capaz de fazer essa comunicação, essa gestão dos recursos, tá certo? Ao longo de um caminho. Ele utiliza o princípio da transmissão para grupos de multidifusão, beleza? Quem for fazer parte desse grupo é que vai ter lá essa reserva de recursos. Então, a gente tem aqui a criação de grupos de multidifusão, o IGMP, como sendo também a capacidade de eu me implementar ali serviços integrados. Serviços integrados. Então, o RSVP tá intimamente ligado à reserva de recursos. Não esqueçam disso. E aí a gente tem o outro aspecto, que são os serviços diferenciados. O que é o serviço diferenciado? É você, como eu não tenho reserva de recursos ao longo daquele meu caminho, eu tenho a essência de redes baseadas em comutação de pacotes, em redes IP. Redes IP sem comutação virtual. Lembra que eu posso ter o IP encapsulado dentro de um frame relay, dentro de um ATM, né? Mas o IP pura e simplesmente é
ele seguir aqueles pacotes, aqueles datagramas em rotas distintas, caminhos alternativos, diferenciados. Como é que eu posso tentar dar uma qualidade de serviço para ele, né? Já que a aula da gente é baseada em QoS. Então, é muito difícil você chegar e dizer para ele, para poder ter uma qualidade de serviço, ter menos variação, né? Então, a gente já viu que os serviços integrados, eu posso ter uma qualidade um pouco melhor quando eu reservo um canal, porque ele vai sempre seguir aquela rota, então não vai ter aquela variação, aquele jitter, né? Já o serviço diferenciado, eu posso ter a QoS baseado nesse cara, tá? Porque o que eu vou avaliar? Eu vou avaliar o pacote. E aí, aquele pacote, como é um pacote especial, é uma aplicação especial, eu vou dar prioridades para ele, de forma a um tratamento diferenciado. Já? Eu não tenho reserva de recurso, mas quando esse pacote passar no roteador, se eu configurar aquele roteador para dizer que aquele pacote é um pacote especial, então ele vai dar um tratamento especial para aquele cara. Baseado em quê? Baseado na classificação que eu fizer. Tá? Então, a gente tem o TOS, tá? Que é o Type of Service, do cabeçalho do IPv4. Joia? Então, estabelece uma política de classificação dos pacotes para tratá-los. Tá? Vai criar essa prioridade aí dos pacotes. Então, outra diferença entre o serviço integrado e o diferenciado. Normalmente, as questões de provas, elas cobram falando assim, por exemplo, os serviços integrados, ele está mais intimamente ligados a circuitos, tá? A canais. E os diferenciados, mais intimamente ligados à gestão dos pacotes. Tá? A gestão do pacote. Então, não existe reserva no caminho. Beleza, isso mesmo. Tipos de encaminhamento. Aí, quais são esses encaminhamentos? Quando um roteador, um dispositivo, que ele faz o serviço diferenciado, vai avaliar ali aquele nosso pacote, vai fazer um tratamento diferenciado, dar uma prioridade na fila, ou quando ele fala, opa, vou precisar descartar gente aqui, o buffer está enchendo, vou começar a descartar. Se um pacote ele tem uma classificação especial, ele vai pegar e não vai descartar aquele cara. Ele pode até descartar, tá? Mas primeiro ele tem que descartar outros, né, que não tem tanta prioridade. Se mesmo assim ele ainda não conseguiu dar vazão, aí ele começa a descartar esse cara, que está marcado ali como certo diferenciamento. Beleza? E aí a gente tem o encaminhamento para frente, né? Eu vou fazer um tratamento com esse cara, dar uma prioridade para ele, mas eu vou encaminhar ele para frente, adiante. E aí eu tenho a forma de encaminhamento expedido e garantido. Então vamos ver lá, ó. O encaminhamento expedido dos serviços diferenciados, tá? Existem duas classes de prioridade do pacote, tá? Então, eu tenho os expedidos e os pacotes regulares, tá? Os pacotes expedidos vão possuir prioridade sobre os pacotes regulares. Então, eu vou ter lá pacotes que são um serviço diferenciado, tá? Vai estar lá, vai estar marcado. Só que eu vou ter aqueles pacotes que eles são pacotes regulares. Ele não tem precedência sobre os pacotes expedidos, tá certo? Que vão ter uma prioridade a mais, tá? Sobre esses pacotes que são pacotes regulares, tá? E eu vou ter o encaminhamento garantido, que eu vou ter outra classificação, eu vou ter 4 classificações. Olha lá que no expedido eu tenho 2 classificações. Ou eu classifico aquele meu pacote, né, quando chegar no roteador, com essas 2 tipos de classificação, ou ele é expedido ou ele é regular. Então vai ser uma avaliação binária, né? Opa, esse pacote aqui é regular, então eu vou colocar ele aqui lá no final da fila. Opa, esse aqui é prioridade, eu vou, né, expedido, eu vou dar uma prioridade maior. Só que ele não tem uma inteligência muito grande, ele é binário, né? Ou ele trata um cara com certa especialização, uma prioridade, ou não trata, tá? Aquele cara com prioridade. Só que eu tenho o garantido, que é a garantia de eu ter uma capacidade melhor de avaliação. Aí eu tenho 4 parâmetros para estar avaliando, tá? Então, os pacotes são baseados em prioridade, tá? Como sendo de baixa prioridade, certo? Aí eu tenho que ele tem baixo delay, certo? Que ele tem lá, que
em relação ao parâmetro de demora, né? Então, quando um pacote chegar, ele vai avaliar, opa, esse cara aqui tem uma prioridade que ele não pode ser demorado. O parâmetro é dizer que se a minha rede está lenta, esses pacotes que têm baixo delay, eles precisam ter baixo delay, é um pacote que tem, por exemplo, uma certa urgência de chegar no destino. Certo? Então, ó, os pacotes também podem ser marcados com prioridade de alta vazão, certo? E alto desempenho. Então, por exemplo, um que tem que ter baixa demora, certo? Baixo delay. Em relação a baixa vazão, o de baixa delay, eu posso classificar esse cara como tendo uma prioridade maior sobre esse aqui de alta vazão. Porque o de baixo delay, vamos supor, uma aplicação que é médica. Um exemplo, né? Eu seto lá que é uma aplicação tipo VPN de um software que é de cirurgia à distância, né? Cirurgia à distância, beleza. E aí a minha aplicação está lá setada que aquele pacote é um pacote diferenciado, tá? Vai utilizar tráfego garantido, né? Beleza, e essas 4 classificações. Aí eu posso dizer que aquele pacote ali, marcar ele, dizendo assim, olha, esse pacote aqui, ele tem que ter baixo delay. Por que baixo delay? E aí ele vai ter uma precedência sobre pacote de alta vazão, porque ele é daquela aplicação que o cara não pode ter queda ali, né, indisponibilidade ou perda de qualidade, porque o cara está no meio de uma cirurgia ali médica, né? Abriu o peito do cara lá e está lá fazendo a cirurgia nele, entendeu? E está fazendo remotamente. Já existe esse tipo de aplicação, certo? Então eu posso marcar aquele meu pacote com baixo delay, eu posso marcar ele com alta vazão, tá certo? Throughput, alta confiança, tá certo? Então ele tem que ter alta disponibilidade, beleza? E em relação ao alto custo, tá certo? Alto custo. E aí esse alto custo aqui, pessoal, não é aquele custo monetário, tá certo? É o custo de uma perda de conexão, tá certo? Então qual é a perda de conexão em relação à questão de você perder ali uma conexão da cirurgia que o cara está lá fazendo remotamente, tá certo? Isso tem um custo, que pode ser um parâmetro também financeiro, tá? Um custo financeiro, por exemplo, uma empresa que fornece um serviço de um link baseado em QoS, que ele queira fazer uma avaliação dos pacotes que passam por lá, e aí ele vai poder fazer uma avaliação desses pacotes e esses pacotes forem marcados como sendo de alto custo, joia? Então eu posso dizer que aquele pacote ali, eu não posso perdê-lo de jeito nenhum, porque ele tem um certo grau de importância para aquela minha aplicação, certo? Ou então baseado em custo financeiro também, tá? Da perda daquele pacote, tá certo? Então eu tenho essas 4 classificações. Então olha lá, a gente falou dos integrados. Os integrados são baseados em reserva de recursos. Os diferenciados, eu tenho que diferenciar eles baseado no pacote, que eu vou avaliar e dizer se eu vou dar um tratamento diferenciado para aquele cara. Joia? Pontualmente. Pontualmente. E aí, os diferenciados, a gente tem o tráfego expedido, que aí eu tenho ele com pacotes marcados como sendo expedidos, que tem prioridade, e os regulares, normal. E eu tenho essas 4 classificações como sendo uma garantia, né? Os encaminhamentos garantidos. E aí eu posso ter ele de baixo custo, certo? Aliás, alto custo ou baixo custo, né? Um pacote quando chegar, tá? Se ele não tiver com esse bit ligado, então quer dizer que ele é de baixo custo. Eu posso ter ele com alta confiança, se o bit de alta confiança estiver ligado. Se não estiver ligado, ele é de baixa confiança. E o throughput também, tá? De alto throughput ou baixo throughput, se o bit estiver ligado ou não. E o de baixo delay, né? Ou alto, ou pode permitir ali que ele tenha um certo delay. Beleza? Então tá aqui, ó, o nosso campo TOS, dentro do nosso cabeçalho do IPv4. Ele vai servir a gente para essa finalidade, tá? E avaliando melhor o nosso TOS, tá? O que ele é? Eu tenho lá, tá? Que são 8 bits, tá? Do 0 bit até o 8.
E aí eu vou ter, tá, essa classificação aqui, ó, podendo ter a precedência. Então eu vou ter aqui, ó, 3 bits, pessoal, de classificação de uma determinada precedência. Ou seja, o que é a precedência? É você ter uma prioridade da prioridade. Então, olha só, eu vou ter aqui a prioridade. Qual é a prioridade? Eu vou marcar aquele nosso pacote como sendo o pacote de delay, certo? Um pacote de throughput, um pacote de confiança, que tenha confiança ou não, ou em relação ao custo. Então, se for 0, aqueles bits, tá? Aquele pacote não tem marcação nenhuma, tá? Desses parâmetros aqui de tráfego garantido. Agora, se ele tiver com o bit ligado, o bit D aqui estiver ligado, então ele tem, em relação ao delay dele, ele tem que ter baixo delay, baixa demora, beleza? Só que se eu tiver, tá, todos esses bits ligados, joia? De delay, throughput, confiança e custo, e aí, se chegar com esses caras ligados, quem é que vai ter prioridade? Se tiver um outro pacote de uma outra aplicação que também tenham esses caras ligados. Por exemplo, chega de aplicações diferentes, dizendo assim, ó, esse bit ligado do delay. Então, são aplicações diferentes, conexões diferentes, chegou com delay. Quem que eu vou dar prioridade? Tá? Aí eu vou ter que usar esses 3 bits aqui, ó. Tá? Que aí eu vou são 3 bits, né? Os 3 primeiros bits, que é a precedência. Então, é a precedência em relação à prioridade. Tá? Então, eu vou ter, como são 3 bits, eu tenho 8 combinações desses bits aí. Então, são 8 possibilidades de precedência. Então, de prioritário, imediato, de voz, tempo real, tá? Voz urgente, o RTP, tá? Um tráfego de internet e um tráfego de rede. Então, é baseado nesses caras aí. Então, eu tenho 2 formas de estar avaliando e dando uma precedência em relação a um ou a outro. Tá? Então, tem uma subdivisão de classificação, porque se chegar e ter um conflito, tá? 2 pacotes com essa mesma prioridade, ele vai dar, opa, não, esse cara é de voz, tá? É de uma aplicação em tempo real. Então, eu vou colocar esse cara na frente. Não é isso? Vou colocar esse cara na frente. Então, 2 pacotes com baixo delay, mais um é de voz e o outro é de tráfego de internet. Então, ele vai dar aquela prioridade para o cara de voz, né? Ou de tempo real. Tranquilo aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Joia. Então, vamos fazer um intervalinho de 10 minutos, aí a gente volta e vai falar só sobre VoIP. Tá beleza? Então, vamos lá.